Fórum Cresce RS, Projeto Rio Grande Sustentável. Promoção e realização, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e Rede Pampa. Olá, amigos, estamos iniciando um programa especial realizado durante a 42ª Expo Inter no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil em Esteio, e que teve a mediação do jornalista Armando Burdi. Apresentaremos esta edição especial contendo os principais momentos do Fórum Cresce RS dentro do projeto da Rede Pampa RS Sustentável. O Fórum Cresce RS teve a produção e realização da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e da Rede Pampa de Comunicação. Neste primeiro bloco, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Luiz Augusto Lara, discorre a respeito dos objetivos do projeto que tem a sua nascente na própria Assembleia. Vamos a ele. A iniciativa da Rede Pampa, Alexandre, ela faz com que aquilo que será a partir de agora, né, uma reunião, cada vez mais reunião de trabalho, objetiva, sem a presença do grande público, porque não dá para fazer reunião de monitoramento com 400 pessoas, 500 pessoas. Então será uma reunião mais enxuta, de trabalho, onde esse conselho do Cresce-RS, formado pelos chefes de governo, pelos órgãos de fiscalização e controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, pelas federações empresariais, e aqui uma delas, aliás, a primeira federação empresarial que, junto conosco, ajudou a criar o Cresce-RS, né, a nossa presidente Simone Leite, que já fazia esse trabalho. A federação já estava na estrada buscando as principais projetos de desenvolvimento e ações de desenvolvimento. As coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande e que para nós é bom porque é o encontro do que nós queremos. Uma das questões para mim fundamentais, que eu acho que tanto, não sei se está no projeto do Rodrigo ou se está no Descomplica RS do governo do Estado, que eu ainda não... Mas, por exemplo, estabelecermos prazo para o fornecimento de licenciamentos. Prazo, tem que ter prazo. 90 dias, 120 dias, 150 dias, 6 meses. E em o Estado não cumprindo, Estado, município, União, não cumprindo o prazo, que nós possamos fazer por adesão e compromisso do empreendedor. Eu tive agora há pouco, uns meses atrás, com o governador Eduardo Leite em São Paulo. Nós fizemos lá uma visita a alguns empresários. E foi muito triste quando eu vi um dos grandes empresários, que lidera outros empresários paulistas, dizer o seguinte: eu estava numa janta com os amigos meus, empresários, na minha casa, e de 8 a 10 empresários, dizendo esse empresário paulista, disseram o seguinte: nós não vamos mais pisar no Rio Grande do Sul. É um estado hostil ao investimento. É um estado que primeiro inviabiliza, primeiro tranca, então tem que ter muita vontade de investir. Bom, é esse clima que nós temos que quebrar. O nosso estado tem que ser um estado amigo do investidor, amigável ao investimento. Esse é o esforço do governo do Estado, mas tem que ser o esforço da Assembleia, tem que ser o esforço do Judiciário, tem que ser o esforço de todos nós. Parabéns, obrigado por essa tarde de trabalho. Este é o Fórum Cresce RS dentro do projeto Rio Grande Sustentável, promoção e realização da Rede Pampa, Jornal O Sul e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Dando sequência ao programa especial Fórum Cresce RS, promoção e realização da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e da Rede Pampa, ouviremos sobre a temática concessões hidroviárias e custo operacional do Porto de Rio Grande. O secretário estadual de Governança e Gestão Estratégica, Cláudio Gastal, e o diretor superintendente do Porto de Rio Grande, Fernando Estima, na sequência falarão a respeito disso. E vamos também conferir o que disse o Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, e o promotor do Ministério Público Estadual, Heriberto Maciel, que falaram sobre as recentes questões envolvendo o Aeroporto Internacional Salgado Filho. Vamos ouvi-los.
Eu gostaria primeiro de expor algumas questões que foram colocadas aqui pelo deputado Lara, que acho que é importante trazer uma palavra também do governo do Estado quanto ao seu compromisso com o projeto Cresce-RS, né? Nós temos um compromisso, foi da primeira hora o governador Eduardo Leite colocou à disposição a Secretaria de Governança e Gestão Estratégica para apoiar e auxiliar nesse processo. Nós tivemos a primeira reunião, o lançamento ali no Palácio, a partir dali uma equipe nossa está diretamente envolvida nisso, para pegar as 16, 17 iniciativas que você tem nos eixos do programa, e vinculando também com as iniciativas do MAP Estratégico do Governo do Estado, seus 19 objetivos estratégicos, fazendo esse cruzamento para que nós tenhamos a sinergia entre a pauta que está ocorrendo aqui e a pauta que ocorre, e as próprias ações do Governo do Estado. Importante colocar que essa não é surpresa, mas que 100% das ações aqui discutidas são 100% das ações também que nós estamos levando, né, secretário Costa, dentro do Estado do Rio Grande do Sul, porque tanto o Executivo e o Legislativo estão muito alinhados no sentido da busca da superação da crise que nós temos e da busca do desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, a partir da próxima reunião, nós, inclusive, estávamos conversando aqui com a equipe do deputado Lara, que todos vão receber um padrão, e vários me conhecem aqui, a minha origem, né, Tiago, da gestão, um padrãozinho de apresentação, onde nós vamos ser bastante focados na apresentação de resultados, dificuldades e deliberações, para que, efetivamente, a gente sinta avanços, né? Eu aprendi há muito tempo que as pessoas se motivam e se mantêm juntas quando você mostra resultados que estão sendo alcançados. E esses resultados são dados a partir do momento que você explicita isso através do modelo de gestão e governança que é tocado. Outra questão importante é a questão de o próprio sistema de monitoramento estratégico do Estado, ele vai ser o mesmo sistema que nós vamos acompanhar esse processo, né? E então, o deputado Hernani Polo, com certeza, vai receber a Assembleia esse sistema integrado para que a gente possa não somente acompanhar nas reuniões, mas também, de alguma maneira, dar visibilidade, dar transparência ao que está acontecendo e assim por diante. Eu vou fugir um pouquinho da pauta, deixar a questão de hidrovias e concessões com o Fernando, porque a gente tem tocado muito junto com a CELT, sobre a liderança do secretário Costela, do Krause, junto com o Bruno, que está junto com a nossa equipe no Departamento de Concessões e PPPs, e vou pegar um pouquinho a fala do deputado, e aqui, com a liberdade com o Lorenzoni que eu tenho, ou seja, nós já conversamos essa semana, nós lançamos o Descomplique RS, que é a desburocratização. Para quem não esteve presente, nós já revogamos 300 decretos de 21 mil identificados, né? Desses 21 mil, já temos 2.000, mais 2.200 que estão distribuídos, né, secretário Eduardo, nas secretarias, para cada um nos dizer o que dá para revogar no primeiro momento, e já em setembro, provavelmente, a gente, desses 2.000, eu digo que a gente deve chegar em uma meta aí, acho, de 400, 500 revogados de mais, e provavelmente desses restantes, a gente tem uma ideia que já 18 mil já desapareceram com o tempo e tem que serem revogados, ou seja, para vocês podem parecer muito simples essa coisa do decreto, mas isso de você retirar e limpar o marco legal e regulatório, os decretos, isso é fundamental para o gestor público que está dentro da estrutura, que ele, quando vai fazer qualquer ação, ele tem que buscar as legislações, as normativas infraconstitucionais que existem, e se você tem 21 mil, daqui a pouco ele nem sabe onde pesquisar, como pesquisar. Então, eu brinco que se a gente chegar dessas 21 mil a ter 2 mil, eu estou dizendo assim que a gente está com um grande sucesso em termos de Descomplica. Mas eu queria pegar a questão que nós tivemos um debate essa semana, né, da audiência pública, né, porque o deputado Hernani Polo chamou da questão da MP, da legislação da MP da Liberdade Econômica, e nós alinhamos com o deputado Rodrigo que nós temos a MP 881, que já é a lei da liberdade econômica, temos o projeto que o deputado Rodrigo levantou, e nós estamos com o governo, e aí discussão com a própria equipe do Rodrigo, de fazer um depara para efetivamente tornar a legislação que dê impacto no empresário, né?
E algumas coisas que são fundamentais. Na MP da Liberdade Econômica, você define o que é baixo risco. Nós temos que fazer esse dever de casa aqui também, mas também definir o que é alto risco, né? Porque quando você não vê o que é alto risco, daqui a pouco você também limpa isso em termos. A questão que foi colocada pelo deputado do tempo, né? Se você não deu licença em tanto tempo, isso já está previsto na MP da Liberdade Econômica, e também a gente tem feito essa análise junto com a coisa. Ou seja, nós queremos também, como executivo, contribuir muito para que aperfeiçoar, porque eu sou da época que, nas viagens fora do país, é difícil explicar para o agente externo de que no Brasil existe lei que não pega, né? Um debate uma vez num outro lugar, tinha uma pessoa e disse, eu não sei como é que eu vou traduzir para ele lei que não pega, né? Porque para um alemão isso não existe. No Brasil a gente tem essas questões. Por quê? Porque foi o que colocado pelo deputado Lara, ou seja, você tem a lei, mas isso não se desdobra na prática do dia a dia, nas práticas de trabalho, na cultura do servidor e das pessoas. Existe algo que é fundamental que o Brasil tem que enfrentar, que é esta questão da burocracia. E a burocracia não é somente revogações de lei, não é somente revisão de infraconstitucional, mas tem uma mudança muito grande que vocês têm que nos ajudarem, que é a exigir de quem está do outro lado do balcão, o servidor, que muitas vezes, e aí com todo respeito a todo servidor, mas uma parte não se posta como servidor, né, como servir, né, ele acaba não se atualizando com aquilo que efetivamente o cidadão tem direito. Tem o direito de usar um documento digital, em vez de ter que trazer uma cópia autenticada, né? Certo? Então, são coisas isso que nós precisamos da sociedade que nos ajude nisso daí. Então, coloco, porque assim nós vamos efetivamente tirar o nó. E isso é uma pauta do governador Eduardo, quando a gente fala de competitividade do Estado, passa pela desburocratização, a burocracia para a empresa, para o cidadão, mas também os meios, isso, legislações, assim por diante. E aí nós temos, em determinado momento, que fazer uma discussão, deputado Lara, deputados aqui, que é a discussão com a Assembleia, de ver aquele marco legal, ou seja, de que já foi superado para limpar. O cidadão hoje, quando entra, o empresário, quando entra em algum lugar, ele não tem aonde buscar tudo que afeta a vida dele, seja de legislações, decretos, normativas, assim por diante. Acho que nós vamos ter que enfrentar isso, de fazer os revogaços do legislativo também. O que se torna não se torna mais relevante? Então, a desburocratização, a questão tributária e, finalmente, a questão logística. O Departamento de Concessões e PPP está vinculado à Secretaria de Governança. Nós temos o apoio do secretário extraordinário, do Bruno Vanuzzi. Quem executa os projetos são muito as atividades finalísticas, mas nós temos um projeto muito ousado, que é o do RS Parcerias, e que agora tem a parceria com o BNDES das rodovias, que vai ser falado pelo secretário Juvir, mas a hidrovia também entrou no arcabouço, no contrato, no acordo com o BNDES, para a questão da hidrovia ser modelada com o apoio do BNDES, em termos de repasse para o setor privado, porque não é possível que a gente não utilize a hidrovia, que é uma bênção que nós recebemos em termos de modal jurídico, modal de logística. Logística é rede, ferrovia, hidrovia e rodovia. Então, nós temos que pensar como rede. Sendo pontual quanto à questão da hidrovia e principalmente do sistema portuário, nós recebemos uma boa herança. Quero agradecer aí os governos que nos antecederam, em especial a superintendência pelo Janeiro Branco, porque nós temos uma série de subsídios já construídos, como, por exemplo, a dragagem, que ora está por se encerrar, com um investimento de mais de 400 milhões feitos pela União, feitos porque o Estado, ao longo da história, não reserva a sua lucratividade, exercita o seu superávit pelo porto, pelas dificuldades que tem, absorve pelo Caixa Único. Então, vem aí uma das primeiras e necessárias mudanças, que estão acordadas, para deixar claro para alguns, que junto com o ministro Tarcísio, secretário nacional de Portos, Diogo Piloni, presidente da ANTAC, Mário Povia, nós, nos primeiros meses, com a presença do secretário Krause Gastal, fizemos um alinhamento sobre a renovação da concessão que ocorre em 2022. Mas, sim, temos que preparar esse caminho, e uma das questões é transformar a atual autarquia
numa empresa pública ou mista, que é isso que está sendo modelado, para que efetivamente tenhamos uma gestão do sistema hidroportuário do Rio Grande do Sul. Tá? Os portos necessitam de uma única gestão. Nós não podemos ter essa divisão como tínhamos até pouco tempo. Além disso, alguns defendem um Estado maior, outros defendem um Estado mínimo. Eu não acho que nós temos que defender um Estado enxuto, mas efetivamente eficiente. E tudo que pudermos fazer em parceria com as empresas privadas deverá ser feito. Não existe capital público ou privado. Existe o capital, ora tramita na mão do público, ora tramita na mão do privado, mas o que a gente pode e deve fazer é acelerar o apetite de investidores desse Rio Grande do Sul. E aí nós temos talvez um dos mais fortes vendedores desse Estado. O governador Eduardo Leite tem feito uma pauta que eu acho que é importante e que eu convido que a gente reflita sempre dessa forma. Se a gente perguntar, por exemplo, se a sociedade acha que a hidrovia está ativa, eu me atrevo a dizer que a maioria, a cada 10 pessoas, 7 ou 8, por tudo que a gente fala do que tem que melhorar, é capaz de dizer que essa hidrovia não funciona. E não é verdade. Nós temos uma hidrovia com mais de 1.300 navios por ano. Ela é muito ativa. Se a gente perguntar o que ela pode crescer e o que pode fazer de melhor, no mínimo 3 vezes na nossa recente visita às condições da hidrovia. Ela movimenta hoje em torno de 8 milhões de toneladas, poderia estar movimentando 3 vezes isso, e quando chegar esse número de 2,5 vezes, a gente tem uma PPP sustentável, só o privado patrocinando. Até lá, talvez o Estado vai ter que realmente discutir a PPP patrocinada. Vamos ver o que a gente tira em parceria com os usuários, que absurdamente hoje não pagam. Tá? Nós temos um ciclo negativo de desconfiança de que as empresas principais, para não citar nomes, mas todos conhecem os principais terminais portuários dentro da nossa hidrovia, hoje não pagam a tarifa hidroviária. Algumas entraram na justiça, dizendo o seguinte, olha, o Estado não me oferece serviço, eu não acho justo que me pague. Tá? E eu acho que talvez no tempo seria justo. Mas agora qual é o papel? É nós chamarmos todos os usuários, recompor uma tarifa para que possa efetivamente compor uma PPP que pare mais proximamente possível da autossustentabilidade. Tá? E é isso que nós estamos fazendo. Diagnóstico, repito, não precisei buscar, agradeço aí o RS Hidrovia, liderado pelo Mandelli, e a gente tem todas as informações. A partir de agora é executar. Esse alinhamento feito com o ministro Tarcísio, tá? Que aí vamos fazer também uma reflexão, talvez um dos mais ativos e executores do atual governo federal. Se tem um ministro que está realizando, venhamos e convenhamos, é o ministro Tarcísio. Esse alinhamento do ministro Tarcísio com o Rio Grande do Sul, tá? E aí, em especial, o Gastal teve a oportunidade de trabalhar no PPI junto com o ministro. Então, esse alinhamento do que nós pensamos, do que a Secretaria de Transporte do Rio Grande do Sul pensa, junto com as metas do Rio Grande do Sul, o Porto, hoje, para vocês terem uma ideia, fatura com as suas tarifas aí, em torno de 130 milhões. Gasta, na minha opinião, ainda muito, tá? Em torno de 110 a 120 milhões. Então, ele gera um superávit, tá? De 20 milhões que vai para o caixa do Estado, que impede dele reinvestir. Tá? Mas o mais importante não é essa conta. O mais importante é imaginar que dos 130 bilhões de economia do Estado do Rio Grande do Sul, de dólares, mais de 30 bilhões passam pelo Porto do Rio Grande do Sul. Então, a ferramenta de desenvolvimento subutilizada, se a gente somar, por exemplo, que quando fizeram aquela infraestrutura, era para utilizar um distrito industrial que não tem nos portos do Brasil inteiro. Isso não foi dito por mim, foi repetido hoje, para encerrar, Burt. A Toyota, você sabe que ontem assinou a renovação com o Rio Grande do Sul, tá? E nós estamos dizendo, os 40 mil veículos que saem de carreta da Argentina para ganhar estacionados em Guaíba, que está de costas para a nossa Lagoa dos Patos, né? Que pelo menos parte disso possa vir da hidrovia, e foi isso que nós fomos fazer no Uruguai, na semana retrasada com o governador, onde visitamos um navio fundeado com essa capacidade, um roll-off, que vai fazer a rota, vai inaugurar uma cabotagem internacional Buenos Aires, Montevidéu, Porto Alegre. Poderíamos trazer os carros da Kia do Uruguai,
da Toyota, da Argentina, e poderemos levar os produtos do Rio Grande do Sul, transformadores, colheitadeiras e tantos outros produtos. Então, por um lado, o Estado tem que fazer o ajuste fiscal, tem que caber dentro do próprio Estado. Vocês estão acompanhando o esforço. O procurador sabe muito bem aqui, o doutor Eduardo, e os demais colegas secretários, do esforço, que hoje não é só das atitudes, é do convencimento jurídico, do convencimento social, e aí a Assembleia, acho que nós só temos a agradecer, nesses primeiros 9 meses aí, o trabalho feito pela Assembleia, e, por outro lado, nós temos que gerar desenvolvimento. É essa balança comercial, e é nisso que, particularmente, estou um pouquinho envolvido, ao lado de alguns colegas, que aqui o Covat está dando um exemplo do que reflete a agricultura, né? Das 19 milhões de toneladas produzidas pelo Rio Grande do Sul, de soja, 16 milhões e meio passam pelo Porto de Rio Grande. Só para essa referência, meus parabéns pelo evento, pena pouco tempo, o Burto sabe o quanto a gente gosta de falar, o Paulo Sérgio também, e de dividir a opinião com vocês, mas também transmitir o que a gente está fazendo é importante para continuar convencendo. Trabalhei 4 anos com o atual governador, quando ele era prefeito. E ele me alertando, disse, olha, Estima, vocês vieram da iniciativa privada. Lá manda o patrão e obedece quem tem juízo. Aprende uma coisa na largada. Na área pública, ou você convence as pessoas, ou você tem a maioria próxima de você, ou você não roda, mesmo que as ideias sejam positivas. Então, estamos aqui tentando conquistar uma maioria. É uma imensa honra poder realmente falar desse assunto, porque ele representa, simbolicamente, uma visão de Estado, uma visão de governo, uma visão de Estado, na qual nós estamos procurando resolver os conflitos, desamarrar os nós que impedem o crescimento do nosso Estado. E, neste caso específico, em que envolvia a ação em face da Fraport, em que havia uma liminar impedindo a continuidade da obra de ampliação da pista do aeroporto, a representação simbólica grande é no que diz respeito à segurança jurídica. O primeiro sinal que nós devemos dar do nosso Estado para o investidor externo, para o investidor interno, é que o nosso Estado é um ambiente seguro para o investidor. É um ambiente que propicia, sim, oportunidades de crescimento, oportunidades de investimento, e que a nossa visão jurídica é uma visão jurídica de construção. Então, esse aspecto era fundamental, e por isso eu mesmo fui à audiência, juntamente participando da audiência do doutor Eliberto, e nessa oportunidade nós dissemos ao juiz, diretamente, a juíza, que estava ali presidindo, cumprimentar aqui o deputado Hernani Polo, que é uma satisfação tê-lo nesse momento aqui na audiência, porque lá nós trouxemos para a juíza a nossa preocupação com relação à sinalização para uma empresa do porte que é a Fraport, que está aqui no Rio Grande do Sul, trabalhando no nosso aeroporto, mas mais do que isso, a vantagem competitiva que representa a ampliação do nosso aeroporto com relação a outros estados. Nós sabemos, nós temos tido e temos perdido investimentos no Rio Grande do Sul porque outros estados têm se agilizado durante muito tempo na nossa frente e criado oportunidades, criado estruturas. E isso nós precisamos deixar muito claro para todos. Aqui é um ambiente em que vai se encontrar segurança jurídica, vai se encontrar um ambiente amistoso para o investidor, mas ao mesmo tempo sério e que exige o respeito à legislação. Exemplo do Cais Mauá, como nós fizemos com a revogação, com aquela rescisão do contrato, e aqui o Estima também teve uma participação ativa nessa rescisão contratual, porque nós precisamos demonstrar que, ao mesmo tempo, aquele investidor sério que vem aqui,
e respeita a legislação, vai ter o ambiente propício para crescer, e o investidor que vem aqui e desrespeita a legislação, ele vai ter também a punição devida. Importante destacar que, embora nesse caso específico o Ministério Público estivesse em polos, em um polo diferente do Estado do Rio Grande do Sul, que não entrou no processo como parte efetivamente, nós entramos lá para trazer uma visão de Estado, que é, podemos debater como vai ser feita a realocação das famílias que estavam na Vila Nazaré. Podemos, mas não há necessidade de haver uma liminar que impeça a construção da obra. Vamos fazer isto, vamos tomar todas as cautelas, mas sem perder um minuto sequer para o nosso Estado. E isso é fundamental. E eu digo isso com tranquilidade, aqui ao lado do Dr. Heliberto, porque o Dr. Heliberto, propriamente, na audiência, deixou claro também esta visão por parte do Ministério Público. E deixou claro que o Ministério Público buscava ali, evidentemente, como fiscal da lei, que houvesse o cumprimento das normas, que houvesse o respeito para a garantia da dignidade daquelas famílias, mas, ao mesmo tempo, tendo a mesma visão que nós, como representantes judiciais do Estado do Rio Grande do Sul, temos da necessidade de não impedir o crescimento, de não impedir a ampliação da pista do aeroporto e o que isso representa para nós. Claro que ali havia mais visões, nós respeitamos todas elas e, ao final, cabe justamente ao Poder Judiciário decidir qual rumo deve ser tomado e a juíza, então, compreendeu que, efetivamente, não era o caso de manter a liminar, porque haviam sido trazidos ali ao processo cadastros que faltavam até aquele momento, então isso tudo foi preenchido. Mas o importante gesto que a Procuradoria-Geral do Estado trouxe é que, e recebemos o agradecimento direto ao governador e a mim, como procurador-geral da Fraporte, em razão da nossa postura de manifestar e apoiar não qual posição, se a Fraporte tinha razão ou não, se o Ministério Público tinha razão ou não, mas uma visão de crescimento do nosso Estado, de permitir que aquela obra, que é fundamental para todos nós, possa ser concluída. Então, mais do que o caso do aeroporto, nós temos ali uma visão de Estado que está sendo passada para fora e que nós queremos que isso seja um símbolo do nosso Estado. O secretário Gastal tem o projeto que é o Descomplica RS, e nós, como Procuradoria, também temos um projeto que está lá vinculado ao Conselho, dirigido pelo secretário Gastal, em que nós vamos apresentar um código de processo administrativo do Estado. Nós não temos até hoje um código de processo administrativo, nós não temos uma legislação administrativa. Na União nós temos isso, e nós precisamos ter claramente quais são os órgãos encarregados de tomar decisão, quais são os recursos cabíveis, quais os prazos que as partes dispõem, prever de modo moderno quais são as formas de garantir o direito do cidadão no momento em que ele postula perante o Estado e também trazer com isso segurança jurídica nessa movimentação. Então, nós estamos preparando esse código, faz parte, então, deste programa do planejamento estratégico do nosso governador e que logo deve ir à Assembleia para que nós possamos dar mais um passo para desburocratizar, para simplificar, permitir que aquilo que o secretário Gastal colocou aqui, que chegar com um celular, com a sua cédula de identidade, tenha na lei já a previsão de aceitação disso, que a assinatura digital seja aceita, dentre outros mecanismos modernos que vai colocar o nosso Estado do Rio Grande do Sul num outro cenário. Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Com a questão relativa à Fraport, nós ingressamos com uma ação civil pública conjunta por uma razão bastante simples. Nós tínhamos uma situação ali de não
complementação do cadastro que a empresa havia se comprometido a fazer. Ela apresentava dificuldade e a própria ação civil pública permitiu que, com força policial, se completasse aquele cadastro. Porque nós tínhamos e temos aí 2 empreendimentos que foram realizados no Minha Casa Minha Vida para poder abrigar essas famílias, que era o Nossa Senhora do Bonfim, mais ou menos umas 300 unidades, e quase 1.000 unidades o outro empreendimento, que era os Irmãos Maristas. Já são empreendimentos que há mais de 10 anos estão sendo realizados, um pronto, que é o Nossa Senhora do Bonfim pronto, outro não, que vai ficar pronto até o final do ano, para poder fazer o reassentamento dessas famílias. Claro que o problema da competitividade, bom, a modalidade escolhida pelo Ministério, pela ANAC, foi esse modal de que o risco compete a quem consegue a concessão do investimento. Aí o que acontece é que realmente em Santa Catarina não tiveram esse problema, no Rio Grande do Sul tivemos. Então a nossa discussão só era de que, como as pessoas com deficiência e os idosos têm preferência na questão da escolha, a escolha do local onde elas vão viver, morar, nós precisávamos completar esse cadastro. E essas pessoas também têm que ter a opção de poder escolher qual empreendimento, porque entendemos que a Fraport assumiu a terceira via, que é a solução quando não for possível ficar num empreendimento ou no outro. E isso, claro, nós vamos ter que verificar naquelas pessoas que não conseguem se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ou de pessoas que possam ter risco de morte em face de quadrilhas, em face de tráfico. Mas eu quero deixar bem claro aos senhores que o Ministério Público do Rio Grande do Sul, e até mesmo o Instituto Federal, em nenhum momento colocamos na ação que pudesse haver ou ser contra a desocupação da área. De modo algum. Agora, eu quero deixar bem claro também que não se tratava ali de uma ocupação recente. São famílias que estavam lá há 40, 50, 60 anos. E tivemos um processo de desapropriação, doutor Eduardo, muito complicado. Esse processo de desapropriação, o Rio Grande do Sul fez a desapropriação da área e pagou aos proprietários dos imóveis que estão matriculados. Essas pessoas não foram indenizadas em nenhum momento. E, inclusive, o volume deste processo de apropriação que trata da avaliação da área sumiu. Nós não temos, não sei se os senhores têm esse conhecimento disso, não foi localizado o volume em que a perícia judicial desse processo. Não são coisas complicadas, mas, sob o ponto de vista do Ministério Público, havendo essa harmonia para que a gente possa fazer o reassentamento das famílias, isso poderá ser resolvido. Tá? Agora, eu vou só terminar dizendo o seguinte: nós também pensamos nisso, na situação de que é preciso fazer o investimento também na questão social, porque muitas dessas pessoas têm um modo de vida, ou às vezes você retira do local, com a questão, por exemplo, do modo de vida, onde estão matriculadas as crianças, enfim, isso tem que ser tudo cuidado para que não haja uma situação de impossibilidade até da sustentação econômica. Muitas dessas pessoas trabalham com recolhimento de lixo, reciclagem, e eu acho que isso tem que ser trabalhado para poder verificar a renda. Nós temos que ver que, às vezes, se a gente faz uma remoção de famílias, sem fazer acompanhamento social, sem propiciar renda, nós agudizamos o processo de exclusão social e tornamos dramáticas as nossas cifras com relação à segurança pública. Então, com
com essas achegas, com essas preocupações, eu acho que a gente encaminhando essas soluções, eu acho que nós teríamos possibilidade de resolver isso novamente, sem haver a cessação da remoção, que isso possa se complementar de forma harmoniosa e que nós possamos ter investimento. Nós temos convicção no Ministério Público da questão da importância dos investimentos no Estado e acho que nós temos que dar a nossa cota de contribuição para tornar o Estado mais competitivo. Parabenizo aqui o Procurador-Geral pela iniciativa da Lei do Processo Administrativo, que a gente está aguardando há muito tempo. Obrigado. Este é o programa especial Fórum Cresce-RS, uma promoção da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e da Rede Pampa, que foi gravado durante a 42ª Expo Inter em Esteio. Ouviremos agora o secretário de Logística e Transporte do Estado, Juvir Costela, discorrendo sobre o andamento das principais rodovias do Estado, bem como o diretor-presidente da Sulgás, Antônio Rafael Cerezer Pezela, que abordará o tema sobre a concessão de gás natural, visando a expansão da malha e diminuição do custo do produto. E na sequência acompanharemos o que disse o engenheiro Daniel Lena Souto sobre as hidrovias e rodovias e a gerente de relações governamentais da Rumo Malha Sul, Jane Custódio, que falou sobre a malha ferroviária do Estado. Nós teremos este ano uma economicidade, ou seja, o Estado do Rio Grande do Sul deixará de tirar dos cofres públicos do Estado, de onde ele não tem, aproximadamente 70 milhões de reais. Alguns dizem para mim, mas secretário, 70 milhões de reais não vai resolver o problema do Estado, mas resolve de muitos municípios. Resolve acessos municipais, recebe recuperação de estradas, sinalização de estrada. São investimentos que podem voltar de outra forma para as rodovias do Estado. Necessariamente não apenas rodovias, como pode voltar para a hidrovia ou qualquer um dos outros modais do Estado do Rio Grande do Sul. Esta cooperação ela se dá num trabalho que os prefeitos estão se dispondo a fazer, por exemplo, algo que parece muito simples, mas que é de uma grandiosidade para quem se utiliza dela. Muitas vezes uma sinalização de uma RS, uma pintura de uma faixa numa RS, roçada em beira de RS, limpeza das valas das beiras de RS. E os prefeitos têm sido muitos parceiros. Posso pegar um exemplo. A prefeitura, o prefeito de Farroupilha, o prefeito de Carlos Barbosa e o prefeito de Garibaldi, o nosso ex-presidente da FAMURCS, se juntaram há cerca de 30 dias atrás e fizeram um tapa-buraco de um trecho de uma rodovia. Eles deram material asfáltico, usaram do maquinário e dos servidores das suas prefeituras municipais para recuperar, sobre a nossa fiscalização, um trecho de tapa-buraco de uma rodovia. Gastaram lá quase R$1 milhão, entre uma cooperação entre Estado e prefeituras municipais. É de responsabilidade dos municípios? Absolutamente nada é de responsabilidade dos municípios, porque essas rodovias são estaduais, mas eles perceberam a dificuldade do Estado e buscaram junto à Secretaria uma cooperação em um programa que nós lançamos e têm sido parceiros do Estado do Rio Grande do Sul. Óbvio que nós pretendemos logo ali na frente, de uma forma compensatória, também ajudar esses prefeitos. Quem sabe, quando agora nós começarmos a comprar o asfalto no Estado do Rio Grande do Sul, eu possa retribuir para ele por intermédio do material asfáltico em uma outra rodovia. Por exemplo, o governador Eduardo Leite lançou na segunda-feira, nesta semana, na verdade saiu publicado no Diário Oficial, a questão do asfalto, que ela vem se protelando há algum tempo, a compra do material asfáltico. Pois bem, agora quem vai comprar asfalto para toda e qualquer obra que o Estado vai realizar, somos nós. O Estado vai comprar o asfalto, o DAIR vai comprar o asfalto, sem o ICMS e sem o BDI. Isso dá para o Estado do Rio Grande do Sul uma economicidade, uma economia de aproximado entre 30% e 35%. Vocês imaginem que no 2018 foram adquiridos mais de 100 milhões de reais de asfalto para o Estado do Rio Grande do Sul por intermédio de pregão e licitação. Se nós utilizássemos o mesmo critério este ano, nós, ao invés de desembolsarmos 100 milhões de reais, nós vamos desembolsar 70. Vai sobrar 30 milhões de reais no caixa. Pois bem, economizamos 70 lá, economizamos mais 30 aqui, já temos 100 milhões. E é exatamente o que nós estamos procurando fazer. Coordenado sim pelo governador, orientado sim pelo governador e vice-governador, mas numa equipe de governo, somado por todos. Ela independe de quem está sob a responsabilidade da pasta. A pasta está sim sobre os nossos ombros. Mas eu costumo dizer, e me permitam, o mais ruim na secretaria é o secretário.
A equipe é nota 10. O meu secretário adjunto, o doutor Krause, que entende muito sobre hidrovia, o doutor Roberto Niederauer, ex-diretor-presidente do DAIR, com mais de 40 anos de trabalho no DAIR, é um dos meus braços direitos, a doutora Andréa, que é da PGE, e aliás, o doutor Eduardo Costa, que estava aqui, que é o nosso procurador-geral, a minha procuradora, a minha advogada, me permita assim dizer, a nossa procuradora, ela vem da PGE, para que a gente evite de causar algum dano público no Estado, sob orientação jurídica. Então, nós estamos cercados pela competência e pela visão administrativa. E aí, eu me permito também dizer que esses meus 43 anos de vida pública, e percebi o doutor aqui dizendo que ele ingressou no Estado numa década, eu sou da década do Amaral, eu sou da década de 76, quando ingressei no Estado. Vou fazer 44 de vida pública, né? Então, eu tenho 61 anos de idade. Talvez não com as formações que eu gostaria de ter na área de engenharia, mas mais nenhum engenheiro me enrola. Quando eu cheguei lá, não sabia o que era um CAP. Não sabia o que era asfalto, um buraco, não sabia o que era isso, um remendo localizado, não fazia a mínima ideia. A espessura, a liga, nada disso eu sabia, a mistura, nada. Mas ninguém mais me disse como não é feito, porque eu sei como ele é feito. Hoje nós podemos, por quê? Porque eu não tenho preguiça de dizer não sei, não tenho preguiça de dizer me ensina como é, e não tenho a preguiça de procurar atender e aprender nesse aspecto. Digo isso aos senhores e às senhoras, por quê? Além do termo de cooperação, além dessa diminuição do custo da questão do asfalto no Estado do Rio Grande do Sul, ainda temos também algumas questões que nós adotamos no Estado do Rio Grande do Sul. Buscar parcerias também no governo federal e da bancada gaúcha. Nós apresentamos à bancada gaúcha federal, os nossos deputados e senadores, uma proposta para que as emendas impositivas sejam investidas nas estradas do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos hoje mais de 60 municípios sem os seus acessos municipais. O prejuízo que esses acessos, que os municípios não têm, ele é incalculável. O prefeito de Santo Antônio que diga o quanto é o prejuízo de Santo Antônio a Cará, de não ter o acesso ao asfalto naquela rodovia, e nem vou falar do turismo. Nem vou falar do turismo. O quanto isso é prejudicial. Pergunte ao prefeito de Ametista, lá em cima em Ametista, que é onde se produz as pedras preciosas, o quanto ele perde no turismo por não ter lá os seus 15 quilômetros de asfalto. Pergunte ao prefeito de Garruchos, que para chegar na cidade de Garruchos tem 62 quilômetros de chão batido. Ou tu vai por aquela estrada, ou tu não chega a Garruchos. É a única estrada. Agora vocês imaginem uma senhora grávida, um adolescente, um jovem, um idoso, quem sabe, alguém necessitando de um atendimento de saúde e tem que entrar numa ambulância e percorrer 62 quilômetros de chão batido. De quem é esta culpa? É nossa, do Estado, dos governos. E eu costumo dizer, e tenho dito onde vou, o problema não é o Estado, o problema são os governos, que entra governo e sai governo, e eles mudam simplesmente por mudar. Aí tem uma grandeza do governador Eduardo Leite. E digo isso onde vou. Por quê? Porque os projetos que vinham sendo e dado em andamento pelos governos, seja do Sartori ou de qualquer um governo, projeto que lá tenha sido investido dinheiro público e não concluído, há uma resolução, uma portaria desse secretário que não começa nenhuma obra, Armando e Paulo, sem terminar as obras que estavam em andamento. Foi investido o dinheiro público lá, termina. Depois nós vamos começar a outra. Porque senão, cada um vai fazer as suas obras. E nós não vamos fazer as obras que necessitam ser feitas no Estado do Rio Grande do Sul. Se o Estado não atrapalhar os investidores, os empreendedores, esse Estado vai muito bem. A desburocratização, a facilitação, o Cresce-RS, é nós nos somarmos na busca de solução. É de parar de dizer, estou vendo, quem sabe pode ser, ou está andando. A minha assessoria tem algumas coisas que lá sabe que é proibido. Como é que está o projeto? Está andando. Andando como? A pé? De ré? De bicicleta? É produtividade, é resultado. É quando começa e quando termina. E é o que a gente tem feito. A obra só começa quando eu tenho recurso e quando o governo sabe que vai poder entregar. Desculpa eu tenha dito, talvez, Armando, algo a mais que não devesse ter dito, mas é tudo que eu acredito. E para mim isso é fundamental, acreditar no que a gente faz. Obrigado por me ouvirem. Muito obrigado. Em plena chamada pública de suprimento de gás. O que é isso? Nosso contrato de gás termina em junho de 2020. Então, nós fizemos uma chamada pública com as outras 11 distribuidoras, 5 na região sul e centro-oeste, e uma do sudeste, e mais 7 no nordeste. E as oportunidades que a gente enxerga para que a empresa possa desenvolver mais esta indústria de gás.
A Sulgás hoje tem uma rede de distribuição praticamente de 1.200 quilômetros, né? Ao longo de 94 até o julho deste ano, tivemos investimento de 390 milhões, né? São praticamente 55 mil clientes, né? E divididos nesse segmento. O peso forte do nosso negócio está no segmento industrial. Do ponto de vista de resultado, a gente deve fechar esse ano com um faturamento de 1,1 bilhões, 60 quilômetros de rede. Devemos, em relação ao ano passado, fazer um crescimento em extensão de rede 20% acima do que a gente fez em 2018, né? Um volume de gás distribuído de praticamente 2 milhões e 200 dia. Só para vocês terem uma ideia, em maio nós estouramos a capacidade do gasoduto, ou seja, o gasoduto não podia nos entregar. Chegamos a bater num dia 2 milhões e 800. Tivemos que parar o fornecimento para alguns clientes, mostrando então que o crescimento e desenvolvimento da empresa está bem acima, né, do mercado. Lucro líquido, né, previsto de 77 milhões, isso é a minha equipe que é meio conservadora, eu acredito em mais de 80 milhões, né? E mais 7.795 clientes. E aproveitando a oportunidade, amanhã, dia 30, estaremos depositando aí na conta dos nossos acionistas, 51% Governo do Estado e 49% Gaspetro, 30 milhões. Que tem uma relação de investimentos, e na linha de cima, a barra azul, são os investimentos que a gente fez ao longo de 2012 até 2019, e a extensão de rede que a gente chega. Devemos, então, fechar esse ano com 406 milhões de investimentos e 1.200 quilômetros de extensão de rede. Para onde a gente vai, né? O gasoduto é um negócio, é uma indústria de capital intensivo, né? Então, nós estamos, como toda indústria, priorizando os investimentos onde eu tenho o gasoduto. Mas também estamos buscando a interiorização desse produto com um projeto estruturante, que faz com que eu chegue de uma maneira mais rápida e mais eficaz no interior do Estado. Então, previsão de expansão de 2019 a 2023 são em torno de 220 milhões de investimento, 328 quilômetros de rede e praticamente dobrar a quantidade de clientes que a gente tem até 2023. Quais as regiões que a gente busca atingir? A Serra, a região central e a região metropolitana. O que eu tinha que falar sobre Sulgás e o nosso negócio é isso, né? Quero dizer também que, semana passada, na revista Valor 1000, a nossa empresa cresce 113 posições e o lucro líquido em cima do patrimônio líquido da empresa nos coloca no setor de petróleo e gás como a 4ª melhor empresa. Muito obrigado aí. Eu quero agradecer a oportunidade de se falar em ferrovia aqui no Rio Grande do Sul. Porque a ferrovia, pela sistemática dos últimos anos, foi se afastando da população. Hoje, a população, a maior parte não sabe o que é uma ferrovia. Sabe que vê passando os vagões, passando coisas, mas não sabe qual é a importância da ferrovia, inclusive para a economia do Estado. Antigamente, antes da privatização, o órgão federal de ferrovias em cada estado tinha mais ou menos uma regional, Então, tinha uma regional aqui no estado e outra regional no Paraná. Quando foi feita a privatização, juntaram e transformaram em Regional Sul. E essa regional, então, ficou com sede em Curitiba. Isso afastou ainda mais a ferrovia aqui da população, porque, inclusive,
quando a ferrovia, e eu vou falar aqui, a Jane sabe que não é em relação a Rumo, mas é em relação à privatização que foi feita e as empresas que assumiram na ocasião. Não agora. Agora há uma diferença que eu procurarei citar no fim. Então, o que aconteceu? O Estado praticamente se afastou da ferrovia. Aí a empresa fez o que tinha que fazer como empresa, e ela dava umas desculpas que até, em certo sentido, tinha razão. Ela disse assim, eu sou uma empresa agora. Porque, antigamente, cada regional tinha o seu acervo técnico e suas locomotivas, seus vagões. O que ela fez? Quando ela assumiu e ficou com uma única regional, ela começou a transferir, inclusive, as locomotivas melhores, os vagões melhores, para trabalhar no Paraná, porque lá esses vagões teriam um maior retorno, um melhor retorno, e ela, como empresa, estava lutando por aquilo. Mas isso causou, inclusive, prejuízos para o Rio Grande do Sul. Então, o que aconteceu? Assumiu primeiro uma Sul-Atlântica, ela ficou uns anos, depois passou para a LL. Depois da LL veio para Rumos. Então, quando foi feito o primeiro estudo sobre logística aqui no Estado, que foi o Rumos 2015, já se fez um levantamento e se notou que a participação da ferrovia como modal estava cada vez menor dentro do Estado. Isso se passou, foi feito em 2005, esse Rumos 2015, inclusive existem uns mapas que eu fiz na ocasião, em que mostrava como a concessionária tinha recebido do Estado com suas ligações, 3.200 quilômetros, e que na ocasião estava operando só com 2.000. Porque como o contrato de concessão exigia que apenas ela se preocupasse com o aumento de produção e diminuir o número de acidentes, a concessionária da época resolveu parar com os ramais pequenos, onde dava maior número de acidentes, e concentrar nos ramais maiores. Então, ela conseguiu o objetivo. E isso não foi um erro só de concessão da ferrovia, as rodovias também. As rodovias foi tudo feito na mesma época. Porque o que aconteceu? Em 88, saiu a nova Constituição. A nova Constituição proibiu a vinculação de impostos. Então, o imposto que financiava todo o sistema de transporte era o Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes. Quem é mais antigo se lembra disso. E como a Constituição proibiu essa vinculação, esses órgãos públicos começaram a ter que concorrer no orçamento da União para conseguir verbas. Então, é uma dificuldade muito grande, não tinha nada. Então, quando chegou 10 anos depois, em 98, as estradas estavam todas abandonadas, as ferrovias também. Foi quando começaram os esforços para a privatização, para entregar para a iniciativa privada para procurar desenvolver. E aí o que aconteceu? Aconteceu que a empresa, quando assumiu, ela resolveu utilizar esse método de diminuir os ramais que ela tinha que manter. Então, foi diminuindo a participação. Já existe um projeto de prosseguimento, quer dizer, existe um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para trazer a ferrovia Norte-Sul de São Paulo até Rio Grande. Esse estudo foi feito faz uns 3, 4 anos, e então o próprio ministro Tarcísio falou nessa ferrovia recentemente. Então, eu acho que o governo tem que se empenhar também para que se encontre uma solução de como construir essa ligação, que no nosso trecho vai de Chapecó até Rio Grande, onde seria uma ferrovia moderna, com bitola larga, dormimento de concreto, fixação elástica, tudo que tem de como está sendo feito lá no norte do país. É o que eu queria dizer no momento. Obrigado. Eu acho que é super importante a gente debater esse tema aqui no Estado, e a gente já vem conversando, né, doutor Daniel? E até para mostrar um pouquinho de uma outra realidade, né, da ferrovia. Eu acho que a Rumo, quando assumiu em 2015, ela assumiu uma malha que estava extremamente degradada, né, pela antiga operadora, e num momento muito crítico para a empresa, até pela saúde financeira da empresa.
E, num primeiro momento, a gente precisou estancar uma sangria que havia. E algumas medidas tiveram que ser tomadas, como a priorização de atendimento de alguns trechos, a própria estabilidade financeira da empresa. Ela estava com uma dívida 5 vezes maior do tamanho da empresa, teve toda uma renegociação com credores, com bancos, e a gente precisou tomar algumas medidas que, naquele momento, era o que tinha que ser tomado de decisão. Talvez, nesse momento, acabou gerando uma série de insatisfações de alguns trechos por não serem operados, talvez alguns clientes, e já vinha de uma relação extremamente estremecida com a LL, onde ela chegava para os clientes e falava: olha, se você investir colocar o dinheiro, investir num terminal ou no ativo, eu vou te colocar o trem. E o que acontecia no final é que o trem acabava não sendo colocado lá. Então, isso gerou uma série de insatisfações. E, com isso, a empresa tomou algumas ações que foram feitas de acordo com as decisões que foram tomadas, mas que não deixou de olhar os outros lugares. E nisso eu cito o estado do Rio Grande do Sul. Né? Hoje a gente tem um principal corredor aqui, que é Cruz Alta Rio Grande, que a gente investiu bastante, até por melhoria de atendimento. Hoje eu tenho uma operação ferroviária muito mais cadenciada, com muito mais eficiência de atendimento. A gente teve que reestabelecer retomar a confiança dos nossos clientes, o que está sendo extremamente positivo. O que a gente vinha num cenário hostil, hoje não é o que acontece, somos extremamente bem recebidos. E hoje esse corredor me permite ter uma melhor eficiência na operação ferroviária, tanto que os trens eles já estão com uma velocidade maior do que circulavam antigamente. Antes eles praticamente se arrastavam em função da questão da malha ferroviária. Só que na Malha Sul, desde que a Rumo assumiu em 2015, já foram aportados mais de 2 bilhões em investimentos, sendo que aqui na Malha do Rio Grande do Sul daria aproximadamente 40% desses investimentos aportados, feito desde limpeza de lastro, troca de trilho desgastado em alguns pontos, manutenção do próprio ativo, até os ativos que o doutor Daniel falou que foram tirados aqui na época do Rio Grande do Sul, que tinha superintendência aqui na época da rede ferroviária, e acabaram indo para o estado do Paraná. Os vagões que permitem a descarga através da abertura de uma bica e sendo uma descarga muito mais rápida, os vagões hoje estão aqui no Rio Grande do Sul novamente. Antigamente era um vagão de porta, né? Então eu precisava de uma pessoa para abrir a porta e ir com o rodo lá puxando a carga, né, doutor Daniel? O que isso demorava muito o processo de descarga, acabava gerando uma condição insegura, de repente, com a porta que poderia se desprender do vagão, e hoje não. Hoje os nossos vagões que atendem aqui o Rio Grande do Sul são todos de bica com descarga rápida. Um outro ponto bastante importante que eu acho que ajudou nessa evolução da eficiência ferroviária aqui foram as locomotivas. Né? A gente tinha umas locomotivas UBs que tinham uma potência menor e hoje aqui estão circulando GTs, que permite eu acrescentar uma maior quantidade de vagões, fazer um trem muito mais comprido e ela tem uma capacidade de tração muito maior. Então, realmente, isso tem feito com que os nossos números de atendimento aqui no Estado estejam aumentando. E a nossa ideia é que realmente isso aumente mais. Encerrando a participação dos painelistas, teremos 4 manifestações. As 2 iniciais sobre concessões de rodovias, com pronunciamento do presidente do Conselho da Agenda 2020, Humberto Busnello, e do diretor do Departamento de Concessões e PPPs do Governo do Estado, Rafael Ramos. E, finalizando, o deputado Hernani Polo e o secretário estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Arthur Lemos, falarão sobre o apoio ao avanço e expansão da geração de energias renováveis no Estado. A sociedade como um todo dificilmente sabe o que são concessões. Nós vivemos rodeados de concessões. A luz que nós temos aqui é uma concessão,
Os ônibus são concessão, energia, concessão. As prefeituras têm concessões federais, estaduais, municipais. As prefeituras têm concessões. Os táxis são concessões. As rádios, as TVs são concessões. O Grupo Pampa tem 18 rádios, mais 4 geradoras e 100 e poucas retransmissoras. Cada uma retransmissora dessa, cada um rádio, cada um, a liberdade que está nos transmitindo é uma concessão, que fica sob responsabilidade do Grupo Pampa. Cada um tem seu CNPJ, cada um tem que prestar contas do que é feito. Essas concessões, elas podem ser executadas pela iniciativa privada ou pelo setor público. Nós temos exemplos em Porto Alegre, por exemplo, na área de ônibus. Tem ônibus de empresa municipal, que é uma empresa estatal, um serviço público feito por uma empresa pública, e os outros ônibus pela iniciativa privada. Quem me antecedeu agora, falando em concessões ferroviárias, deu para ver bem o que era. Ela disse, é uma concessão que a Rumo tem. Era um serviço público prestado pela rede ferroviária, que era uma empresa pública, hoje se tornou iniciativa privada. Tem que obedecer lá o seu regramento, o seu tudo. Bem, nós temos 2 tipos de concessões na infraestrutura, né? Isso definido pelo Fórum Econômico Mundial no caderno sobre infraestrutura, né? Nós temos a infraestrutura econômica e nós temos a infraestrutura social. Infraestrutura econômica é tudo isso que nós falamos, rodovias, ferrovias, tá? A infraestrutura social são serviços e bens que o Estado tem que ter para cumprir a sua missão. Por exemplo, um hospital, um fórum, uma delegacia, né? São infraestruturas sociais. Nós vamos falar aqui só de infraestrutura econômica, né? E na infraestrutura econômica, o importante de que se conceder isso à iniciativa privada, e vou me referir aqui no caso específico de rodovias, de ferrovias, de saneamento, esgotamento sanitário, que são os projetos que tem aí, né? O importante disso é que o gerenciamento é feito pela iniciativa privada, que visa lucro. Não existe concessão que se faça que a iniciativa privada não tenha que ter lucro, né? Porque este é o fator gerador de dar condições à manutenção do bom serviço que é concedido, né? Infelizmente, ou felizmente, né, os orçamentos públicos, seja da União, seja dos estados, seja dos municípios, não permitem mais ter disponibilidade de recursos para investimento em setores básicos. Não permite mais. Porque o orçamento ele é composto das despesas obrigatórias e das despesas discricionárias, que somam aí. O investimento ele está na discricionária. As obrigações públicas, né, as obrigações obrigatórias, são aquilo que precisa para pagamento de salário, para tudo isso aí, né? Quanto mais isso avançou, menos sobrou recursos para as despesas discricionárias. E aí que tem que ter os cortes. E aí que são feitos os cortes. E, às vezes, esses cortes não são muito bem divulgados ou não são muito bem explicados. Cito o caso dos cortes que houveram a nível federal nas universidades. Foram feitos cortes nas despesas discricionárias das universidades, naquilo que elas têm que contratar de limpeza, pintura, jardinamento, refazer aqui.
o custo estrutural, o investimento disso aí. Agora, na literatura mundial, não existe dissociação entre crescimento de um país e investimento em infraestrutura. Se não houver investimento em infraestrutura, é impossível o crescimento, é impossível. Nós, no Brasil, nos anos 70, nos anos 80, já tivemos um capital acumulado de infraestrutura de em torno de 63% do PIB. Nós já investimos, em outras épocas, 6,3% do nosso PIB no Brasil em infraestrutura. Isso vem caindo, caindo, caindo de forma dramática. 2017 e 2018 não chegou a 1,7% esse investimento em infraestrutura. Nós caímos de um capital de infraestrutura, que são todos os bens de infraestrutura somados, de 65% do PIB para menos de 30% do PIB. Qual é a causa disso? O alto custo que a logística tem na sociedade. O alto custo, né? Nos países desenvolvidos, o custo da logística, e logística pega toda a cadeia, seja rodovias, ferrovias, trem, não sei o quê, aí está em torno de 8%, 10% do PIB. O Rio Grande do Sul, o ano passado, atingiu 22% do PIB em custo em logística. Outro fato que eu julgo de importante, na aplicação de recursos em infraestrutura, é a geração de empregos. Mas não me refiro unicamente à geração de empregos para a implantação de um projeto. Esses são geração de empregos provisórios. Eu me refiro à geração de empregos estruturais depois do projeto implantado, que ficam por uns 50 anos aí, né? Isso que é o principal. Então, louvo a iniciativa da Rede Pampa de trazer esse assunto a debate e sou otimista. No Brasil, no Rio Grande do Sul e nos municípios, eu não conheço um projeto que seja no seguinte sentido: eu tenho uma rodovia aqui, eu tenho um aeroporto aqui, eles estão bons, vamos fazer investimentos agora para melhorar isso. Nenhum. Todos os projetos que nós temos são demandas reprimidas que já deviam ter sido atendidas há muito tempo. Tanto é que o projeto do governo até 2040, enfim, aí eu nem vou falar de quantos trilhões que tem dos projetos que tem para serem estruturados nesse governo aí. Muito obrigado. O estudo de viabilidade, ele tem um tripé, né? A gente tem um tripé que deixa o projeto sendo viável ou não. Nesse tripé nós temos os estudos jurídicos, estudo econômico-financeiro e o estudo de engenharia, né? Então, esse tripé deixa um projeto em pé, né? No Brasil, a gente não tem nenhum projeto de concessão no Brasil que é modelado 100% pelo poder público. O poder público não tem essa expertise e nem precisa ter. Ele tem que ter a inteligência e a estratégia para analisar os projetos e conduzi-los com a melhor maneira, atendendo aos interesses dos cidadãos e também da iniciativa privada, porque eu acho que o projeto ele não pode ser só o interesse público e não pode ser só o interesse da iniciativa privada. Ele tem que ter um meio de campo que converge para as duas situações e que vai ser um bom projeto, né? Um projeto ele tem 4 fases: a fase de planejamento, a fase de estruturação do projeto, a fase de licitação e a fase de gestão do projeto, do contrato, né? Então, hoje nós temos 2 rodovias que a gente está trabalhando. A primeira rodovia é a RSC 287, são 204 quilômetros. Ela liga Santa Maria até Tabaí. Hoje, a gente tem de Santa Maria a Paraíso do Sul, ela é operada pelo DAER. De Paraíso do Sul até Tabaí, no entroncamento com a rodovia 386, nós temos a operação da EGR, então já é a primeira rodovia que a EGR estaria, digamos, saindo da sua gestão, né? Esse projeto tem 2,2 bilhões de investimento privado, né? Investimento totalmente privado, não tem nenhum recurso público.
A gente está na fase de audiência pública e consulta pública, estamos finalizando essa etapa e acredito que no mês de outubro, novembro, a gente esteja publicando esse edital, né? O outro projeto é a RS 324, a gente liga Passo Fundo até Nova Prata, são 115 quilômetros, a gente tem 1 bilhão e 300 milhões de investimento, né? Então, somando as duas rodovias, a gente tem 3,5 bilhões de investimento privado. Estamos também na mesma fase, né, finalizando a consulta e audiência pública, e estaremos nos meses de outubro e novembro publicando esses editais, né? Agora, quais são as próximas rodovias, né? Então, isso já está determinado. O governo assinou um acordo de cooperação técnica com o BNDES para estruturar mais ou menos uns 700 quilômetros de EGR que faltam, né, que a gente já modelou alguns quilômetros da EGR, e mais 260 quilômetros de outras rodovias que fazem sentido no sistema rodoviário, né? Então, nós teríamos em torno de 1.000 quilômetros de rodovias para conceder a iniciativa privada, mais os 320 quilômetros que estamos trabalhando atualmente, né? Então, com essas novas concessões, a gente já finalizou a fase de planejamento. Devemos iniciar a estruturação desses projetos até o final desse ano. O BNDES agora vai fazer um pregão para contratar a empresa que vai nos assessorar, né? Então, a gente entraria na fase de estruturação de projeto. E esses dois projetos que a gente já está trabalhando estão na fase de licitação, praticamente já entrando... Acredito que nesse ano não daria, mas no ano que vem assinando o contrato e entrando na última fase, que é a fase de gestão de contrato. Eu acho que é basicamente isso o que eu tinha a dizer. A gente tem outras frentes de projetos também. Está aqui o secretário Arthur, a gente tem alguns parques possíveis também de concessão, algumas outras iniciativas de saneamento, a rodoviária também, de Porto Alegre. A gente está finalizando a fase de consulta pública, né? Esses 3 projetos, eles vieram do governo Sartori, né? E acho que, como o secretário Gastal colocou aqui, o governo Eduardo Leite é um governo de evolução. A gente aqui, tanto o secretário Arthur como eu, viemos do governo passado, né? Eu sou diretor da unidade, do departamento desde janeiro de 2017, então, assim, está tendo uma continuidade. Projetos desse vulto, se não tiver continuidade de pensamento, continuidade até assim, não digo nem ideologia, porque hoje os estados que estão mais avançados nesse assunto é Piauí e Bahia, né? Então, a gente consegue ver que são estados altamente de esquerda, mas que estão fazendo projetos de PPP concessão, que é o que tem que fazer, não tem outra saída. É importante que a gente coloque energia nesses projetos e dê continuidade. Hoje nós estamos avançando, subindo degraus, com uma certa velocidade, mas isso tudo partiu de um processo, há algum tempo atrás, de organização do setor, né, secretário Arthur? E faço uma referência aqui à secretária Ana Pellini também, que participou lá alguns anos atrás, e que felizmente agora, com o Arthur na secretaria, a Marjorie lá na FEPAM, as coisas estão andando numa velocidade, digamos assim, bem mais acelerada do que há anos atrás, lá no passado. Eu preciso saudar o Paulo aqui, que é do Comitê das Pequenas Centrais Hidrelétricas, que faz um trabalho com os empreendedores. Então, nós conseguimos incluir nesse projeto, Paulo, do CRES-RS, que é uma iniciativa extremamente importante do presidente Lara, e que nós daremos continuidade na sequência no ano que vem, porque entendemos de que é um mecanismo e é um instrumento que vai fazer com que esses temas que estão elencados no CRES-RS tenham andamento, tenham continuidade, e talvez alguns no ano que vem possam ser incluídos, até porque pode ser que alguns se esgotem também, se resolvam no curso do projeto. Então, nós queremos dar continuidade porque entendemos que é um mecanismo inteligente, chamando todas as estruturas, os poderes, as federações, porque o objetivo nosso é o mesmo, é fazer com que o Rio Grande avance, é fazer com que nós tenhamos investimentos, é fazer com que nós tenhamos geração de emprego e renda. E, para isso, nós precisamos destravar
né, algumas burocracias que muitas vezes nos prendem e não nos deixam andar para frente. Conseguimos incluir, então, o tema da expansão de energias renováveis no CRES-RS, né, e aí entra a biomassa, entra a energia eólica, energia solar e também a energia hídrica. Nesse aspecto mais específico da geração de energia hídrica, hoje nós temos diversos projetos de CGHs, que são centrais de geração hídrica, e PCHs, que são pequenas centrais hidrelétricas, né? Uma até 3 mega e outra de 3 a 35, né? As CGHs até 5 mega e as PCHs de 5 a 30 mega. Nós temos também 2 grandes barragens binacionais no Rio Uruguai, entre Brasil e Argentina, que estão sendo estudadas também com potencial importante de geração de energia. Mas nessas pequenas centrais hidrelétricas nós temos muitos empreendimentos que têm potencial aqui no nosso estado. Só para dar um relato a você, 6 estão já em construção, investimento de 400 milhões, que foram licenciados agora nos anos anteriores, 65 megawatts de geração. Neste ano de 2019 já chegamos a 12 licenças, né, com investimentos superior a 300 milhões de reais, e nós temos mais de 100 projetos que estão tramitando na FEPAM, na Secretaria, e que se estabeleceu uma dinâmica de acompanhamento desses projetos, e aqui eu quero ressaltar mais uma vez, secretário Arthur, a sua disponibilidade, junto com a Marjorie, junto com a equipe da FEPAM, em buscar, com o Comitê das Pequenas Centrais Hidrelétricas, uma dinâmica exatamente de fazer com que esses processos tenham a sua celeridade máxima possível, né? Esses 105 projetos representam 700 megawatts de energia e investimento superior a 5 bilhões de reais, né? Que isso também auxilia na economia do Estado, na geração de emprego e renda. Então, resumidamente, estou responsável por acompanhar no projeto CRES-RS esse tema das energias renováveis. Como falei anteriormente, uma grande indústria aí que, assim que ela se consolidar, será a maior indústria de produção de pellets do mundo, né? Esse projeto de Pinheiro Machado. Temos outros projetos também no Estado, na mesma área da biomassa. Projetos de energia solar também estamos avançando, e há essa compreensão da Secretaria, exatamente também em entender de que esse patrimônio que nós temos hoje do sol, ele pode se transformar em energia, assim como a eólica, né? Com vários projetos, alguns já implantados, outros em fase de implantação, e alguns outros ainda com alguns entraves ambientais, mas que estão sendo solucionados exatamente por essa forma, né, que a Secretaria do Meio Ambiente e o próprio governador Eduardo Leite têm se manifestado nessa direção, em buscar simplificar os processos, facilitar, né, e aquilo que puder ser dispensado, como é o caso que falávamos hoje, né, secretário Arthur, da questão das florestas, né, fazer licenciamentos simplificados ou até dispensa em alguns casos, isso tudo auxilia, favorece, facilita, né, para que o empreendedor tenha condições de fazer os seus investimentos, e com isso, eu sempre digo que esse é um processo ganha-ganha, Busnello. Todo mundo ganha, é bom para o Estado, é bom para o empreendedor, é bom para o gaúcho, porque é empregos que são gerados, né, e a economia ela começa, aí sim, ter um sinal e uma retomada. Então, eu agradeço aqui a oportunidade, Bord, e parabenizo mais uma vez a Rede Pampa por trazer aqui na Expo Inter essa pauta, né, e vamos continuar aí na Assembleia Legislativa acompanhando especificamente esse tema, e no ano que vem vamos dar continuidade a todo o projeto do CRES-RS. Muito obrigado. Nós temos aí 5 bilhões de reais em investimento em linhas de transmissão aqui no Estado, linhas de transmissão essas que já eram para estar concluídas, né? Por diversos fatores acabaram não sendo concluídas. Ao final do ano passado se relicita essas linhas de transmissão. Em janeiro a gente já chama as companhias que ganharam esses lotes, e de surpresa mas a gente nem assinou os contratos. Não, mas vocês ganharam a licitação, não se preocupa que em um momento vocês vão assinar esses contratos e a gente já quer antecipar. A gente quer colocar o Estado para dentro do planejamento de vocês. Nós queremos estar ao lado, não do lado contrário. Entrando ao lado, já nos permitiu assumir a assunção de compromisso de dois consórcios, de antecipar esses investimentos,
em 24 meses. Claro que tem uma interação e um fortalecimento da área ambiental para conseguir fazer com que se transforme isso célere. Isso é antecipação de recursos na nossa economia e o destravamento de outros tantos que estão aguardando esse investimento. Passam na nossa Secretaria lá de Meio Ambiente e Infraestrutura. Não estou colocando nesse valor o que a FEPAM licencia, que são atividades industriais, não. Atividades de infraestrutura. Nós passa lá pela nossa Secretaria mais de 100 bilhões de reais em projetos já existentes e que estão aguardando alguma situação, alguma movimentação para que saiam do papel. Então, a gente vê que é dessa forma, onde o Estado passa por dificuldades financeiras, onde ele não consegue se autogerir em alguns investimentos em áreas primordiais, como é a área do saneamento, a gente tem que buscar no setor privado este recurso, esta eficiência, fazendo com que essa parceria com o setor público se reverta em investimentos, empregos, renda, arrecadação de impostos e que esse imposto se reverta em melhores serviços para a sociedade como um todo. O deputado Hernani aqui já mencionou, na área de PCHs e CGHs, o trabalho que a gente vem fazendo fortemente. Até o deputado Lucas brinca, né, deputado Hernani, que ele diz assim, não, mas agora eu quero ser secretário de Minas e Energia. Porque a gente brincava, a gente dizia, né, que a gente tinha que montar um escritório dentro da Secretaria do Meio Ambiente, porque era tanta interação, todo dia tinha uma demanda que às vezes engargalava nessa área, que é tão primordial. De forma muito acertada, e a gente vai agora sustentar isso ao longo de 4 anos para bem comunicar, tem ainda parcelas da sociedade que não entenderam, a união da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, a importância. Eu vou fazer das minhas as palavras do governador Eduardo Leite. Quem quer proteger o meio ambiente tem que ter a compreensão que empreender, desenvolver é primordial para que se consiga fazer a proteção. E quem quer empreender tem que saber que se o meio ambiente estiver desequilibrado, você vai ter dificuldades em geração hídrica, em geração eólica, em geração solar, quaisquer que sejam as gerações, se o meio ambiente estiver desequilibrado, a gente vai padecer e vai ter dificuldades ali à frente. Nesse momento em que está como uma celeuma, né? A gente agora vai fazer um enfrentamento, bom debate, nós estamos encaminhando uma atualização, uma modernização do nosso Código de Meio Ambiente, não é uma flexibilização, é um trabalho de modernização, também trazer a FEPAM para aproximar do empreendedor. Hoje foi lançado o programa Diálogos com a FEPAM, onde a FEPAM vai estar próximo dos investidores, fazendo essa gestão do conhecimento. Quer dizer, e a gente quer trazer o técnico que, por vezes, ele está lá, ele às vezes se resume na cabeça dele, estou aqui só para emitir licenças. Não, ele fazer parte deste licenciamento, parte do empreendimento, e ele saber que ele tem uma função primordial para que o Estado consiga sair da situação em que se encontra. Nossa frase, nossas 2 palavras, nosso mantra na Secretaria e na FEPAM é desenvolver para proteger. Né? Quando a gente tem aí uma rodovia aqui em Garrafa, uma rodovia que tem um fluxo de veículos intenso e acaba ficando paralisado, isso é mais emissão. Se a gente pegar a nossa matriz energética aqui no Estado, o que mais contribui para as emissões de gases é o petróleo, né? É o transporte rodoviário. E aí que vem o nosso transporte ferroviário, também o desenvolvimento das nossas hidrovias. Já vou deixar aqui um desafio para o Batalha, que na nossa matriz de energia elétrica do Rio Grande do Sul, ela é idêntica à brasileira, em torno de 82%, 83% ela é renovável. Aqui nós temos 17% de geração eólica, podemos avançar nesse percentual, podemos avançar nas PCHs, na geração hídrica, na geração solar, na geração da biomassa, mas eu queria deixar o seguinte desafio para o Batalha, que esta biomassa que vai ser produzida, que a gente exporte para o Japão, para ele reduzir
as emissões, para ele reduzir o uso de combustíveis fósseis. A gente tem o espaço territorial nos permite que nós venhamos a investir nessas fontes de energia. Então vamos servir de exemplo para o mundo, né? Se tem países desenvolvidos que precisam reduzir as suas emissões, precisam investir em energias renováveis, vamos iniciar lá pela biomassa que o Batalha vai exportar. O Batalha Paz chegou agora, fica o desafio para que a gente aproxime e transforme isso também em política pública. Vamos dizer para o mundo, aqui a gente tem o insumo necessário para que vocês reduzam o uso de combustíveis fósseis nesses países desenvolvidos. Mas também, ainda que o painel seja das renováveis, eu não posso deixar de falar, a gente também não pode virar as costas e achar que os combustíveis fósseis é um vilão. Não no nosso país, não no nosso estado, onde a nossa matriz é 82% renovável, né? Então, eu estou apreensivo numa matéria que vai sair na Folha de São Paulo, porque está em licenciamento na FEPAM e que a gente tem mantido a independência da FEPAM para que nos diga que, se é possível, um licenciamento de uma mina de carvão, né? Sabemos que o nosso país precisa equilibrar a sua matriz de energia elétrica. A gente não pode acreditar que uma fonte é a solução de tudo, a gente tem que apostar que uma matriz energética, uma matriz de energia elétrica equilibrada, esta sim é a solução. Não acreditar que 100% de energia eólica a gente vai conseguir ter o nosso sustento. A gente sabe que a energia térmica, ela dá sustentação para que a gente possa aumentar a nossa geração eólica, aumentar a nossa geração solar, que é intermitente, com certeza. Então, a gente também não pode achar que nós vamos virar as costas para isso. E aí que veio a proposta do governador do Estado, unificar essas duas pastas. E a nossa tarefa, a minha e a da presidente Marjorie, à frente desse processo, é mostrar para a sociedade que é possível, com equilíbrio, com diálogo, a gente compor entre quem quer proteger e quem quer desenvolver. E, para isso, a gente está aí à disposição de todos que queiram dialogar conosco. Muito obrigado. E assim chega ao fim mais um programa RS Sustentável, uma promoção da Rede Pampa, e neste fórum Cresce RS com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que traz os principais momentos da primeira edição deste fórum, realizado na Casa da Pampa durante a 42ª edição da Expo Inter. Obrigado pela sua atenção. Boa tarde. Fórum Cresce RS, Projeto Rio Grande Sustentável. Promoção e realização, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e Rede Pampa.